E aí, como é que vocês estão, meus queridos? Como é que vocês estão? Bom, esse vídeo que eu vou falar aqui com vocês hoje é sobre esses dois equipamentos. Vai ter um pouco de saudosismo. Na verdade, isso aqui é relíquia. Já é relíquia esse, imagine esse daqui. E o que eu quero falar, basicamente, é sobre o avanço da tecnologia e como a gente sempre utilizou esses recursos, como isso nos empolga, né, a fazer mais produção, como era um pouco dessa dificuldade de você produzir no passado, hoje está muito mais fácil e nem assim é simples de se fazer. Então fica comigo até o final desse vídeo aqui, eu espero que você curta bastante, porque é trampo pensar nas coisas para passar aqui para você assim, dessa forma mastigadinha, né? Deu play porque quis, vamos nessa! Bom, então para a gente iniciar essa brincadeira aqui, eu vou começar logo com esse aqui, ó, com a nostalgia, o meu objeto de pesquisa, não de comparação, também não. O que eu quero fazer é apenas uma reflexão, né, sobre como um objeto criado na década de 80, ele pode ainda ser assim tão legal e interessante de você usar nas suas produções, porque ele tem um valor nostálgico e um valor simbólico dessa época muito forte, né? É um objeto de desejo, isso aqui foi objeto de desejo de centenas de pessoas e até hoje ele é um objeto de desejo. Você olha para ele, você quer ter um negocinho desse aqui que ainda funciona, meus amigos, olha só. Mas é claro que funciona, principalmente se você usar ele assim, ó, pertinho da fonte sonora. A qualidade do meu áudio, ele tem um valor nostálgico. É óbvio que essa caixinha que está aqui, você só consegue ouvir essas fitinhas em aparelhos específicos, não tem uma facilidade para passar para o computador, mas tudo isso também tem valor. Valeu, Ireno, segue aí com seu vídeo, rapaz. Bom, isso é muito legal. Qual é a diferença da gente ter um áudio totalmente analógico, né, produzido, gravado, registrado em uma fita? Essa é a mágica desse aparelho, né? Os caras conseguiam fazer uma fita que era regravável. Eu posso gravar por cima quantas vezes fossem necessários. Então eu tinha que ter mais de uma fita ou eu poderia ter apenas uma. Então se eu gravasse por cima, é óbvio que eu ia perder as coisas que eu tinha gravado anteriormente. Então, para isso, as pessoas tinham que ter um acervo ou um mini acervo. E isso era muito interessante de se ter, porque é um gravador eficiente, não para você gravar a uma certa distância, né? Note que se eu estiver longe da minha fonte sonora, e isso era gravado aqui, ó, com a pessoa, né, em primeiro plano. Então, não dava para colocar ele em cima de uma mesa, colocar ele lá no objeto e você ficar falando distante, a voz sempre a sair um pouco muito longe da fonte sonora, e isso é conceito de produção até hoje. Veja que eu estou com o microfone aqui e a minha voz ela é sempre melhor se eu estou próximo da fonte sonora. E isso os caras não resolveram. Lógico, hoje tem equipamentos muito mais poderosos onde eu posso colocar um microfone. Nas novelas a gente vê isso, um microfone super poderoso, às vezes o cara também tá com um microfone no corpo ali, né, que é um microfone lapela, e assim garante muito a qualidade do áudio nessas produções. A Panasonic era conhecida como uma empresa de tecnologia de ponta, né, e eles investiram pesado para garantir que o microcassete fosse um equipamento de sucesso, fosse líder em vendas. E os caras conseguiram assim umas marcas históricas na venda desse tipo de aparelho. É possível você encontrar ainda esse tipo de relíquia à venda aí no Mercado Livre, na OLX, a R$500, R$600. Então isso passou a ser um objeto de desejo pelo seu design, pelo seu aspecto, pela durabilidade, e até hoje é possível você encontrar e você comprar também novo e usado, né? Eu não sei quem gostaria de vender uma relíquia como essa aí, eu não faria isso, mas não bote preço, beleza? Ou bote, quem sabe. Vamos falar agora também, ó, desse danado aqui, ó, desse equipamentozinho aqui chamado Tascam DR-05, que já é uma relíquia do ponto de vista de produção de gravação, mas também é muito, muito poderoso. Sou mesmo, já sou poderoso até demais, né? Eu sou capaz de pegar aqui sons do ventilador, da obra que está aí do lado, de tudo que está em volta. Por quê? As minhas cápsulas foram desenvolvidas para, além da captação estéreo,
muito mais potente, porque são cápsulas muito maiores. Meu foco era ser assim um absurdo de gravação. Gostou do tostão desta voz? Uma parte muito interessante para falar sobre esses equipamentos aqui é que ambos, dentro das minhas pesquisas, eu descobri que eles são produzidos por empresas japonesas. Então, os japoneses são altamente tecnológicos, todo mundo sabe disso, mas os caras se preocupavam, acho que talvez essa tecnologia venha aí dos anos de guerra e espionagem, a produção em gerar equipamentos cada vez menores, né, e também com a qualidade extremamente poderosa, assim, uma qualidade absurda. O Tascam, ele é originalmente também, né, do Japão, mas ele veio de uma divisão da TAC, que é uma empresa, uma corporação japonesa de uma longa história na fabricação de produtos eletrônicos e áudio, né? Esse aqui, especificamente, ele foi projetado para atender necessidades de músicos, jornalistas. Veja que a intenção de manter o aspecto de registro, né, de documentar assuntos, ele é muito forte tanto para jornalismo quanto para música. É uma combinação de recurso muito avançado que torna essa escolha assim, um pouco mais popular, né, no campo de gravações de entrevista e produção musical. Bom, além disso, assim, os dois aparelhos eles são alimentados pela mesma tecnologia desde aquela época, que são as pilhas AA, não são duas baterias que mantêm os equipamentos funcionando. Agora, temos outras entradas, como o gravador digital, ele já recebe uma conexão USB e aí eu posso alimentar ele por um power bank, por exemplo, né? O que não é possível fazer com o outro gravador analógico, com o da Panasonic, porque ele precisa ele tem aqui um acesso, mas também é uma entradinha de 3 volts, né? E aí é um adaptador de energia que eu acho que não existe, é difícil até de encontrar um plug que encaixe nesse botão, mas ele também recebe a alimentação externa. E já caminhando para o finalzinho desse vídeo aqui, o que foi que eu fiz? Eu pedi ao ChatGPT para ele construir uma tabelinha e olha só o que ele fez. Ele montou aqui uma tabela separando as características principais de cada aparelho como esse. Ou seja, eu já falei algumas coisas aqui para vocês, mas o microcassete, o gravador analógico, ele precisava sim de umas fitas, essas fitas tinham 2 lados, lado A e lado B. O interessante é que a gente tinha ali um poder e um tempo de gravação específico. Quanto que o gravador digital, basta um cartão de memória e ele cabe infinitas fitinhas dentro de um gravador de 32 GB, 100 GB, e isso aí o negócio já perdeu o tamanho, né? A qualidade do áudio, a gente tem uma calidez, né? Uma característica única desse tipo de gravação em fita cassete que dá uma saudade, né? Uma coisa assim mais clássica, né? Que também o gravador digital ele faz isso com uma alta qualidade e aí você deve equilibrar o conceito que você quer aplicar na sua produção. Os controles mecânicos e analógicos do gravador da Panasonic, isso é tão bonitinho assim, porque é tão legal de você ter esses botões para utilizar, né, o que você quer fazer, quanto que a interface do gravador digital, ele é 100% digital, ele é uma tela de LCD, onde você manipula os botões, substitui, troca, deixa tudo muito montado. Essa portabilidade dos dois, ele é muito fácil de carregar, né, mas ele é bem compacto, é limitado pela fita cassete, você não consegue substituir tantas fontes assim de produção de gravação, né? E aí as fitas que seriam, no caso do Tascam, são cartões de memória micro SD no caso desse modelo. Também a conectividade, né? Tem saídas analógicas para fone, os dois possuem, só que aí na evolução que seriam cabos RCA, aqueles cabos que a gente não vê mais, de videocassete e tal, é como eu fiz a mandada, né, de áudio para mandar para dentro do computador com esse gravador aqui, eu tenho que dar o play e colocar ele na minha placa de áudio usando um cabo aqui, ó, dessa forma, um cabinho P2. Já com esse gravador aqui, a forma de passar para dentro do computador é você retirando o cartão de memória e jogando para dentro lá. Foi assim que eu fiz esse processo para que vocês tivessem o aspecto, né, de áudios diferenciados entre um aparelho e outro.
Aqui também falando da versatilidade, né, a limitação da gravação analógica, dos controles básicos, a diferença entre o outro é o recurso avançado e gravações de diferentes formatos. Quando a gente grava em WAV ou em MP3, a gente limita também a produção da gravação digital. Quando eu gravo em WAV, eu tenho um arquivo muito maior, com muito mais capacidade de informação e ali de edição posteriormente, né? Na minha pós-edição ele vai estar muito mais robusto, vai receber efeitos e plugins e outras coisas. E eu posso depois converter ele em MP3 para diminuir o tamanho e assim distribuir com maior facilidade. A alimentação dele, eu falei, são pilhas ou adaptador de energia, pilhas ou fonte de alimentação USB entre um e outro, e você já sabe como é que isso funciona. Em aspectos gerais, eu não queria nesse vídeo aqui de forma nenhuma dizer quem é melhor, quem não é melhor, porque não se trata disso. Se trata de um processo de evolução e de escolha na sua produção. Eu nem uso mais esse daqui para fazer minhas gravações com os meus clientes nos meus trabalhos de audiovisual. Eu já uso outro tipo de microfonação, porque acompanhar a evolução faz parte do nosso processo de trabalho. Eu quero entregar o melhor para o meu cliente. Muitas vezes você grava usando um celular e isso mataria qualquer um dos dois aspectos, que seria uma gravação analógica e uma gravação digital, mas na verdade elas são insubstituíveis e, na minha opinião, incomparáveis também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você deixe aqui o seu comentário, o seu joinha também me ajuda muito, e comenta aí, você sabia dessas informações que eu passei aqui sobre gravação digital? Já tinha visto tanta fitinha dessa por aí? Sim ou não? Qual é a sua idade? O que é que você está fazendo? Ah, que bolha você vive! Um beijo grande, a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, tchau!